Oi, turma! Nós estamos aqui para mais uma aulinha de geografia, certo? Então, é a nossa sétima videoaula e hoje nós vamos dar início ao estudo da unidade 5 do livro didático de vocês. A unidade 5, ela tem como título Região Nordeste. Lembrando que na aula passada nós estudamos a região Norte, certo? Então, a partir da aula de hoje, nós vamos começar a introdução a estudar o tema 1, certo? Do livro didático de vocês, que tem como título Região Norte, Unidade 5, ok? Então, nós vamos entender um pouquinho sobre as naturezas, os aspectos naturais e gerais da região norte do território brasileiro, nordeste do território brasileiro. Lembrando que essa região é a região onde nós vivemos, certo? E para começar, certo, nós precisamos entender que o Nordeste ele está dividido em 9 estados da federação, ou seja, 9 estados. Esses estados que vocês conseguem observar aí na tela, certo? Então, vamos lá. Observem esse mapa. A região Nordeste, como eu falei para vocês, ela é formada por 9 unidades da federação. O Alagoas, que tem como capital Maceió, Bahia, que tem a capital Salvador, o Ceará, certo? Fortaleza, Maranhão, a capital São Luís, Paraíba, com a capital João Pessoa, o estado do Pernambuco, com a sua capital Recife, Piauí, com a capital Teresina, e Rio Grande do Norte, com a capital Natal e Sergipe, certo? Com a sua capital Aracaju. A região Nordeste, gente, ela é a segunda região com maior população do país, com aproximadamente 57 milhões de habitantes. E ela ocupa uma área com aproximadamente 1.554.291 quilômetros quadrados, certo? Gerando uma densidade demográfica aí grande de 36 habitantes por quilômetros quadrados. E eles são distribuídos de forma irregular por toda a região, certo? O Nordeste brasileiro ele é subdividido em 4 sub-regiões: a Zona da Mata, Agreste, Sertão e o Meio Norte. Lembrando que nós vamos estudar cada uma dessas definições separadas mais para frente. No livro didático de vocês, como vocês sabem, nós temos os temas divididos a unidade dividida por temas. Então, nós vamos estudar essas 4 sub-regiões nos temas 3 e nos temas 4 do livro didático de vocês. E hoje nós vamos ver mais a questão das paisagens representadas na região norte, o clima, a vegetação. Falando nisso, nós temos aqui o mapa sobre os climas da região Nordeste. Esse mapa ele também se encontra no livro de vocês, na página 133. E nós vamos entender um pouquinho aqui das características de cada um desses climas dentro da região Nordeste. Então, nós vamos começar entendendo como é que o clima da região Nordeste está distribuído. E vamos entender que nós temos aqui, certo, algumas características interessantes. Vocês podem perceber que nessa região mais noroeste da região Nordeste, nós vamos ter a presença do clima equatorial, que é essa cor vermelha do mapa, certo? Que é resquício de uma paisagem que vem mais da região oeste, certo? Que é a parte da Amazônia, que vai ter essa característica e esse clima equatorial. Agora, nessas áreas mais próximas da região do Maranhão e também descendo para o oeste do estado da Bahia, na cor laranja, nós temos uma característica de clima tropical, certo? É uma característica da região mais interiorana, certo? Da região Nordeste. E esse clima tropical, ele é caracterizado basicamente por 2 estações bem definidas: o verão chuvoso e o inverno bastante seco. Nós vamos ter uma estiagem na época do inverno nessas regiões. Ah, professora, inverno, estiagem? Sim, gente. No nosso território, certo? No Nordeste brasileiro, nós temos essa característica. O que a gente chama de inverno, certo?
associado à chuva não é o inverno, é o verão. O nosso clima aqui, ele é invertido. O clima no território brasileiro, ele é assim, certo? É especificamente esse que eu estou falando para vocês. Quando a gente fala do período chuvoso aqui, na verdade, ele não é o inverno, ele é o verão. Então, nós temos um verão com precipitações, ou seja, chuva, e nós temos um inverno seco, sem chuva, certo? As características elas são inversas nesse sentido, mas a gente foi criado escutando que inverno é chuva e verão é seco, e a gente leva isso para a vida até hoje, mas geograficamente falando, isso não é correto. O correto é um verão chuvoso e o inverno seco, certo? Continuando na análise do nosso mapa. Nós temos nós estamos falando do clima tropical, certo? Ele vai mostrar isso exatamente como ele certo? Um verão chuvoso e um inverno seco. Então, vai dar características de vegetação diferenciadas nessa parte. Paisagens de maneiras diferenciadas dentro do Nordeste, certo? Nessa região mais litorânea, que é tropical litorâneo ou tropical úmido, que ela é pautada no relevo existente aí, que no caso é o Planalto da Borborema, que ele vai interferir diretamente no regime de chuvas da região Nordeste, certo? Ele vai servir como uma barreira das chuvas. Então, nós temos uma barreira física de verdade, certo? Que é o Planalto da Borborema. Daqui eu tenho o meu Planalto, a nuvenzinha de chuva vem, quando ela chega aqui, ela esbarra no Planalto. Aí o que acontece? Ela não passa, ela está tão pesada, carregada de água, que ela não consegue subir e passar pelo Planalto, certo? Então, o que é que nós vamos ter? Nessa zona aqui, que é a zona litorânea, além de ter uma umidade maior devido às massas de ar que vêm do oceano, as nuvens de chuva elas não conseguem muitas vezes ultrapassar o Planalto da Borborema e elas chovem aqui, ó, desse lado, certo? E a nuvem, depois da chuva, ela é uma massa de ar seca, certo? Ela não tem partículas de água. O que acontece? Essa massa de ar, ela vai seguir o seu caminho, ela vai, depois de seca, certo? Depois de ter descarregado toda a água, ela vai subir por cima, vai conseguir passar por cima do Planalto do Borborema e vai para a direção do sertão do Nordeste. Mas o que acontece? Essa massa de ar ela está seca, ela não tem partículas de água. Então, nós vamos ter uma região litorânea, certo? Com um clima mais ameno, com um tropical litorâneo, pela influência que vem do litoral, onde nós temos o mar, certo? E também pela influência do relevo, que o relevo ele faz essas diferenças climáticas dentro do território. De um lado eu tenho um clima mais úmido, um clima mais ameno, e de outro eu tenho um clima extremamente seco, certo? Que é o clima presente no semiárido do território brasileiro, ou do sertão, como vocês também conhecem, que é um clima seco. As nuvens, elas vão para o outro lado do Planalto da Borborema sem água. Então, isso torna essa região muito seca, certo? E tem uma imagem do Planalto da Borborema explicando tudo isso que eu falei aqui para vocês na página 333 do livro didático de vocês, certo? É só observar lá que tem um relevo, tem a nuvem, tem a precipitação e tem a nuvem indo para o outro lado sem água nenhuma, certo? Tirando isso, né, do Planalto da Borborema, então nós temos aí, que vai gerar mais umidade na região do litoral, que é essa região verde, que tem essa característica do clima tropical úmido, características de tropicalidade, um verão muito úmido e o inverno com períodos de estiagem, certo? Não vai ser uma época mais seca. Então, nós vamos entender que nós temos também o principal bioma, a principal paisagem da região Nordeste, que é mais caracterizada com o clima semiárido. Esse clima que está na cor amarela, ele vai dar características aí dos chamados sertão, certo? Que eu falei para vocês como é que funciona a dinâmica de chuvas no sertão, certo? Então, lembrando sempre que o clima e a vegetação são dois pontos que eles vão estar sempre ligados, certo? E essa ligação faz todo o sentido da gente entender. Por exemplo, nas áreas que tem a floresta amazônica, que é a vermelha, tem a formação do clima equatorial, mais úmido. Na região onde nós temos do Cerrado,
que é uma continuidade aí da paisagem do centro-oeste, nessa cor laranja, nós temos um clima tropical típico, certo? Onde nós vamos ter a região da vegetação da Caatinga, é onde nós temos o clima semiárido, que é na cor amarelo, certo? Esse amarelo claro, não é o laranja, é o amarelo. É, então, nós temos aí essas características, certo? Lembrando que a caatinga ela é a principal vegetação encontrada dentro do território do Nordeste, certo? É um bioma que ele existe apenas no território brasileiro. No território brasileiro, ele existe apenas na região Nordeste e um pedacinho lá na faixa de transição em Minas Gerais, certo? Só nesses dois lugares. O Nordeste ele é muito semelhante ao Cerrado, mas ele não é, são características diferentes. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que para cada tipo de clima, como a gente estudou aqui, tem um tipo de vegetação, certo? Que essas vegetações são essas aqui. E vocês também encontram no livro de vocês esse mapa na página 334, certo? Na região aqui no outro mapa, em vermelho, aqui na pontinha, nós temos a floresta pluvial, ou a floresta amazônica, ou floresta equatorial, certo? Nós temos campos, nós temos o cerrado, nós temos a caatinga e nós temos a vegetação litorânea ou mata atlântica, certo? Que é essa que fica bem aqui assim, dessa cor verde, no litoral do Nordeste. Então, tirando essa explicação, esse início da unidade 5, nós temos uma pequena atividade. Essa pequena atividade, ela se encontra na página inicial do capítulo de vocês, certo? Como vocês podem observar aí na imagem, na página 131, onde vocês terão, gente, que observar as imagens presentes na página 130 e 131 para responder essa atividade, certo? Então, vamos entender o que a primeira questão quer. Que atividades econômicas você identifica nas paisagens retratadas? Gente, vocês vão observar a legenda das imagens, certo? Por exemplo, na primeira imagem eu tenho as falésias de Canoa Quebrada. Então, qual é a atividade? O turismo, certo? O turismo é uma atividade econômica. Na segunda imagem, eu tenho o complexo de fábricas. As fábricas, elas pertencem a qual setor da economia? E aí vocês vão colocar, certo? E a mesma coisa vocês vão fazer com a imagem 3. Vocês vão identificar que tipo de atividades são realizadas, atividades econômicas, são realizadas nessas paisagens e vocês vão escrever. Já dei o exemplo da fotografia 1, certo? Praias, nós temos atividade econômica turismo. E vocês vão fazer a mesma coisa com as outras imagens. Na segunda questão, você conhece outros lugares onde são realizadas atividades semelhantes que aparecem nessas imagens? Ou seja, eu dei o exemplo da atividade turismo na fotografia 1. Vocês conhecem outras praias que exercem essa função de atividade turística? Vocês conhecem outras fábricas que representam o setor industrial? E vocês conhecem, certo? Lembrem-se que na escola nós vamos visitar fábricas, então vocês conhecem outras fábricas. Vocês com certeza conhecem outras praias, conhecem outros polos de lazer turísticos dentro da nossa região, certo? Dentro da nossa cidade, por exemplo, que é Fortaleza. Nós temos Fortaleza, nós temos o Ceará, que tem belíssimas praias, e vocês vão dar esse exemplo de acordo com a vivência de vocês com essas paisagens, certo? E na terceira questão, nós temos, com base em seus conhecimentos, comente sobre o desenvolvimento econômico na região Nordeste. Então, vocês vão colocar como é que é esse desenvolvimento econômico no Nordeste. Mais uma vez, levando em consideração o que eu falei aqui para vocês do turismo, nós temos uma grande atividade econômica relacionada ao turismo, não é isso? Mas não é só de turismo que vive o nordestino. Tem muito mais atividades econômicas desenvolvidas na nossa região. E eu quero que vocês falem dessas outras atividades que são tão importantes para a economia do Nordeste, certo? Então, a nossa aula de hoje
hoje, aliás, foi isso. Eu aguardo as respostas de vocês. Quero só a resposta, certo, dessas perguntas. E eu quero a fotografia do caderno escrito de caneta. E não quero nada copiado do coleguinha ou da internet, tá bom? Então, por hoje é só. A nossa aulinha é isso. E tchau, tchau. Fiquem bem.